E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo vamos falar de uma coisa muito importante. Parece que não é importante, né? Mas quando a gente consegue perceber, né, o valor que isso tem, né, que é a enculturação do Evangelho, né? Uma coisa que não é valorizada, uma coisa que não é divulgada, que não é insistida, né? Era para haver uma insistência para que essa enculturação do Evangelho tivesse, né, acontecido, né, acontecesse. Uma coisa muito importante, mas, né, infelizmente uma coisa, né, abandonada por nós católicos, né, por nós católicos. O que é a enculturação, né, do Evangelho? Na encíclica do Papa João Paulo II, né, naquela encíclica, né, que todos sejam um, né, falando da unidade, na mesma linha também que falou também do ecumenismo, ele fala também da enculturação, né, do Evangelho. O que é que ele diz lá? Ele vai dizer, né, que a enculturação do Evangelho não é uma adaptação mais ou menos oportuna aos valores da cultura ambiente, mas uma verdadeira encarnação nesta cultura para purificá-la e remi-la. Olha o que o Papa João Paulo II vai dizer sobre a enculturação, né, do Evangelho. Ele vai dizer: a enculturação do Evangelho, né, não é uma adaptação mais ou menos oportuna aos valores da cultura ambiente, mas uma verdadeira encarnação. Olha o que ele fala: encarnação. Encarnação nesta cultura para purificá-la e remi-la. Não é uma adaptação mais ou menos, e sim uma encarnação, né, para purificar e remir a cultura. Você está entendendo a importância que é, né, dessa enculturação do Evangelho para purificar a cultura, para remir a cultura? Você lembra de uma música, né, que tinha na igreja, que falava sobre isto, né? O Evangelho nas culturas, né, proclamai. Tinha essa música, né, que as pessoas cantavam na igreja. Quer dizer que o Evangelho nas culturas, né, proclamai. Infelizmente, por uma desobediência, isso não foi para frente, né? Isso não caminhou, né? Um país que é mais de 70%, né, se diz católico, se diz cristão, né, católico, e os canais que têm mais visualização não são os canais católicos, né? Você vê que essa enculturação do Evangelho, né, na cultura não funcionou, lamentavelmente. Uma coisa extremamente importante para, né, a evangelização, né, das pessoas. Muitos católicos têm vergonha, né, ainda de andar com as Sagradas Escrituras. Muitos católicos têm vergonha de sua fé no ambiente de trabalho, no ambiente, né, social. Há uma infinidade de denominações. Infelizmente, os irmãos protestantes, às vezes, são mais ousados, escutam mais músicas, né, da igreja dele, valorizam mais, né, os produtos dos irmãos protestantes. Eles valorizam mais nas suas rádios, os seus meios de comunicação são mais valorizados do que nós católicos. A gente não valoriza muito os nossos cantores católicos, por exemplo, né? Quantos católicos às vezes nem conhecem, né, esses cantores católicos que tem, a não ser um padre ou outro aí mais famoso, né? Mas não conhece muitos cantores católicos famosos, né, que tocam música aí no Brasil inteiro. Mas todos os protestantes não conhecem, né? Para você ver que essa enculturação do Evangelho, esse pedido do Papa para que houvesse essa encarnação, né, nessa cultura, para purificar a cultura e para remir a cultura, aconteceu muito pelo contrário, né? Muitos cantores, né, que se diz católico abertamente, mas não professa a fé da igreja, professa, né, um relativismo para atuar bem, né, para ficar atuando bem na sociedade, o politicamente correto, né? Como dizia no vídeo sobre o ecumenismo, né? Faz amizade com as pessoas, com o mundão, né?
tem simpatia com esses grupos e acaba não levando o evangelho para a cultura. Sempre que eu via essa música, né, que dizia o evangelho na cultura, né, proclamai, sempre eu olhava assim e dizia, mas onde está esse evangelho sendo proclamado, né, na cultura? Muito pelo contrário, levaram a cultura para dentro do evangelho. Infelizmente, né? A gente vê, por exemplo, nas festas, né, dos padroeiros. Ao invés de tocar música, né, cristã, católica, para levar o evangelho, ao invés de ter ali uma palestra, né, tem bingo, tem venda de camiseta, venda de cerveja, venda de vinho, tem tudo. Mas ali é um ambiente cristão, é uma área, né, da igreja. No meu ponto de vista, ali era para ter uma pregação, né, ou música, né, com músicas cristãs, com música, né, cristã, católica, tocando. Mas não, é bingo, esses cantores mundanos cantando, tocando suas músicas lá, né, se diz católico, mas vive no relativismo, vive aproveitando, né, dessa área da igreja, desse espaço da igreja para vender o seu peixe. Lamentavelmente, né, essa enculturação, essa ida de proclamar, né, o evangelho na cultura, trouxeram a cultura. A cultura, né, invadiu terrenos da igreja, né, ambientes da igreja. Ao invés, né, de ir lá e prender o inimigo, fizeram, né, amizade com o inimigo. Está entendendo, meu irmão, a importância dessa enculturação do evangelho que o Papa pediu, né, que a igreja pediu? O quanto isso é importante para a igreja, para a evangelização, para a divulgação do evangelho. O evangelho nas culturas, né, proclamai. Mas, infelizmente, trouxeram a cultura, né, mundana, muitas vezes, para nossas festas. Quantos cristãos que se diz católico, mas as suas festas ainda é mundana? Está entendendo? Que em vez de você colocar a dosagem, né, certa, em vez de você colocar a vacina para o mundo, que é o evangelho, né, nessas festas, até mesmo nas festas de família, da minha casa, da sua casa, ao invés de a gente injetar aí o evangelho para purificar, para remir a cultura, muitos católicos trouxeram as músicas mundanas, trouxeram ali aquela ceboseira da sociedade, aquelas músicas ridículas da sociedade, e traz para dentro de sua casa, aonde você se diz católico, onde você tem símbolos católicos, mas você tem vergonha da sua fé. Você não consegue andar com a Bíblia no carro, porque você não sabe ler, você não sabe defender a sua fé, né? Quando se aproxima um irmão protestante que contesta, né, a sua fé, você já fica, você cai no relativismo de logo, tanto faz, para mim tanto faz, né? Deus é Deus, Deus não liga para, né? Aquele chamado Deus não liga para, aquele dizer, né? Deus não liga para a igreja, Deus não liga para a placa de igreja. Mas não é bem assim, meus irmãos. Não é bem assim. A Santa Igreja, a nossa amada igreja, a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou, está pedindo para mim e para você fazer essa enculturação. Como é as suas festas? É igual a dos vizinhos? É igual a das pessoas que vão à missa? Vão beber da graça, né, do altar? Mas quando chega em casa, quando entra no seu carro, não quer saber de música que evangeliza, para completar ali a mensagem, para fazer com que você não perca aquela semente que foi lançada, para você se acostumar com um ambiente de louvor. São Paulo diz isso em suas cartas. Se acostumar com um ambiente de louvor, se acostumar com a música, né, que nos leve para o céu e não nos leve para paixões mundanas, né? É uma paixão mundana tola, uma bebedeira tola. A música tem esse papel de incentivar a bebedeira. O evangelho, meus irmãos, nas culturas,
proclamai. E não fazer o contrário. Quanto sacerdote, né? Quanto sacerdote que, infelizmente, em suas festas de padroeiros, ao invés de dizer para os organizadores, dizer, olha, aqui só toca música, né, cristã, porque a gente somos cristãos. Em vez de muitos sacerdotes dizerem isso, eles barram quem quer fazer isso. Né? Tem sacerdote que, lamentavelmente, barra o jovem quando o jovem quer trazer para uma festa do padroeiro uma música cristã, católica. Mas quando traz esses forrozão da vida, né? Esses batidão da vida aí, que só levam para o mau caminho, que não leva para Deus, que não aponta para o céu, aí a festa do padroeiro fica cheia de gente, bebendo, jogando bingo e ouvindo aquela porcaria às vezes. É preciso que eu e você se levante para levar essa mensagem com essa correção fraterna para os organizadores das festas de padroeiros. Para dizer, olha, a missão nossa é de levar o evangelho para a cultura, para purificar, para remir, e não trazer a cultura para dentro do evangelho, para o terreiro da igreja, para o ambiente da igreja. Quantos ambientes de igreja que tem vergonha de falar de Deus no terreno da igreja, tem vergonha de colocar uma palestra, tem vergonha de colocar um cantor católico e traz músicas mundanas. Então essa enculturação é de extrema importância. Essa sociedade só está assim, paganizada, relativizada, por causa desses erros dos nossos pastores. Lamentavelmente, que se cada igreja tivesse um pastor, um sacerdote que levasse isso a sério, festa de padroeiro, o padroeiro é o quê? É uma pessoa que nos aponta para o céu. Mas se eu encho a festa do padroeiro de cachaça, de bingo, só para vender coxinha, mas que eu não evangelizo, será que eu estou fazendo a vontade daquele santo? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu acredito que não, meus irmãos. Então eu acredito que é preciso a gente se acordar para fazer essa correção fraterna aos nossos sacerdotes, aos líderes que vão organizar as festas. O evangelho nas culturas proclamar, minha gente. E não o contrário. Isso é muito importante, esse pedido, né, da nossa igreja. É preciso que eu e você acorde para essa realidade. Né, acordar para essa realidade. De trazer, né, essa mensagem verdadeira da igreja. Mostrar uma igreja, não uma caricatura, né, mas mostrar o que realmente a igreja ensina. Então tem muitas pessoas que cuidam dessa parte, né, de festas, que é extremamente mundano. Está ali para vender seu peixe, está ali para vender sua coxinha, para jogar seu bingo. Então vamos prestar atenção, né, nessa enculturação do evangelho que a igreja pede. E esse pedido da igreja, né, ele é extremamente esquecido, abandonado por nós católicos, né, e pelos sacerdotes e por aqueles que fazem, que organizam essas festas. Se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você que se inscreva, comente aí o que você achou, deixa aí um joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.